No bloco anterior, nós falamos então dessas duas partes, né, que completam a subdivisão do Antigo Testamento, que são os livros denominados sapienciais, sapiência, né, de sabedoria, saber fazer, o saber viver, o saborear, né, a vida, as suas diversas dimensões. E também falamos dos livros chamados de profetas. Aí eu queria acrescentar que dentro dos profetas há uma subdivisão que nós chamamos de livros apocalípticos, que é um gênero de algum modo ligado à profecia, mas é diferente, né? Apocalíptica bíblica. E há uma diferença fundamental entre a profecia. A apocalíptica é uma espécie de profecia. E só que os livros profetas falam sempre da salvação no futuro, quer dizer, Deus salvará o seu povo. Expressões como, por exemplo, o dia do Senhor, que será um dia terrível, um dia de julgamento, em que os bons serão, né, premiados e os maus serão punidos. O mal será destruído. Mas o profeta está falando que isso acontecerá no futuro. Quando fala de futuro, a gente usa a expressão que é escatológica, no sentido de que é uma realização mesmo, né? Uma plenitude da vontade de Deus. Mas o profeta diz que isso acontecerá no futuro, mas dentro da história, dentro da nossa história. Quer dizer, aqui, né? Que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, daqui a 300 anos, 400 anos, mas é dentro da nossa história. Já a Apocalíptica traz uma mensagem muito parecida, mas o que muda na Apocalíptica é que essa plenitude, a salvação de Deus, ou a escatologia quer dizer a doutrina das últimas coisas, ou seja, a realização final, a plenitude, não acontecerá dentro da história, mas para além da história, ou seja, no momento em que já não estaremos aqui. Seria então depois da nossa morte, quer dizer, no outro mundo. Essa seria então uma das diferenças principais da apocalíptica quanto à mensagem, viu? Da apocalíptica quanto à profecia. Já o gênero em si, aí a gente vai ter um momento da gente estudar o gênero apocalíptico, como também o gênero específico da profecia, a gente vê a diferença entre eles. Mas quanto à mensagem, né? Estou dizendo isso porque o livro de Daniel, por exemplo, não é um livro profético propriamente tal, é um livro apocalíptico. Dentro de Ezequiel, a gente tem algumas partes que são apocalípticas. Dentro de Isaías, temos algumas partes que são apocalípticas. Dentro de Zacarias também. Mas realmente está misturado aqui no próprio livro, né? Mas tem uma diferença aí entre esses gêneros, a gente vai ver. Mas quanto à mensagem, é isso. A salvação, vamos pegar a palavra, né? O dia do Senhor, por exemplo. O dia do Senhor em Joel é futuro, mas é dentro da história. O dia do Senhor na Apocalíptica não é mais dentro da história, é para além da história. Vamos dizer então de um dia escatológico em Deus. Pois bem, no último encontro nós tínhamos deixado uma tarefa sobre um dos livros sapienciais, que é exatamente o livro dos Salmos, especificamente a dupla numeração que está presente em alguns salmos. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Tempinho para você abrir, né, a sua Bíblia no livro dos Salmos. E vai abrir no Salmo 1. Para a gente compreender, enquanto você abre a sua Bíblia aí, para a gente compreender essa dupla numeração, vai ser necessário recordar-se daquela famosa versão grega dos 70, quando a Bíblia, no século III, século II a.C., em Alexandria, no Egito, a Bíblia hebraica foi traduzida por 72 anciãos escribas para a língua grega. Bíblia que ficou conhecida como versão grega dos 70. Você recorda que o Antigo Testamento cristão, que a gente acabou de apresentar nos blocos, é a junção então da Bíblia hebraica, 39 livros, e Bíblia grega, que além dos 39 livros escritos em hebraico, acrescentou outros que nasceram em ambiente grego. Entre estes, né, entre esses que foram acrescentados, são o livro do Eclesiástico da Sabedoria. Baruque, que é um profeta, os dois livros dos Macabeus, Judite e Tobias. São estes 7 que estão na Bíblia Católica. Muito bem, você encontrou então o livro dos Salmos? Os Salmos originalmente foram escritos em hebraico e, portanto, estes livros, estes Salmos, foram também traduzidos para a língua grega. E mais na frente, quando a gente encontrar o que nós chamamos de dupla numeração, vem exatamente daí, essa história da dupla numeração,
Porque para alguns salmos, a Bíblia grega usou uma numeração diferente. E aí, hoje, a gente, para os nossos salmos, na Bíblia, estou usando a Bíblia da CNBB. Essa aqui. Então, a Bíblia da CNBB, isso é uma exigência da Igreja Católica, viu? No mundo inteiro. Os textos bíblicos devem ser traduzidos dos originais. Então, no caso aqui, o original para os salmos é o hebraico. Então, a tradução que nós temos aqui na tradução da CNBB vem da língua hebraica. Mas a Igreja Católica, ou seja, as Bíblias católicas, a maioria delas, também trazem a numeração grega. E depois a gente vai entender por quê. Quer dizer, o texto é traduzido do hebraico, mas a numeração, a gente tem tanto a numeração hebraica quanto a numeração grega. E é por isso que nós temos esse fenômeno da dupla numeração. A Bíblia protestante, como não tem, eles não levam em conta a versão grega, então pode encontrar que pode buscar, que só vai ter um número, uma numeração. Então vamos lá, no Salmo 1, a gente tem o Salmo 1, bem grande aí, né? Com um pequeno títulozinho em negrito. Tem aqui na Bíblia da CNBB, feliz quem segue o bom caminho. Quero dizer que isso aqui não faz parte do texto inspirado, já falei isso outras vezes. Esse é um título que ajuda a pessoa a encontrar mais ou menos uma espécie de guia de leitura. O que fala o Salmo? Aí você tem ali uma espécie de título, né, que pode orientar na sua pesquisa. Aí tem o Salmo 2, também, né, tem um negrito lá, serve ao Senhor com reverência. Aí tem o Salmo 3, o Senhor me sustenta. No Salmo 3, observem, o versículo 1, ele está com uma fonte diferente, ele está um pouquinho inclinado, nós chamamos isso de itálico, né? E nos Salmos, esse texto aí está escrito assim: Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. Esse versículo 1, nós chamamos nos Salmos, especificamente nos Salmos, de título. Então, seria os títulos dos Salmos. Eles são bastante antigos, não são considerados inspirados, mas são antigos, razão pela qual as traduções todas, católicas e protestantes, trazem. Mas, diferentemente do versículo 2, olha, o texto está normal, né? Não está em itálico. É para diferenciar. O título é o antigo e é importante para compreender como é que os salmos eram usados. É uma tentativa de contextualizar os salmos. Aqui, por exemplo, o Salmo 3, lá do período de Davi, segundo o livro de Samuel, a partir do capítulo 13, né? Quando fugia de seu filho Absalão. Então, esse versículo 1, que está entre colchetes, é o título do salmo, mas não faz parte do texto inspirado. Realmente, na liturgia, você não lê o título, lê só o conteúdo do salmo, que começa no versículo 2. Aí o Salmo 4, tem em negrito, o Senhor me dá segurança, aqui essa espécie de guia de leitura. E aí tem o versículo 1, ao mestre do coro, com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Então são instruções para a execução do salmo, que é um canto. Esse é o título, versículo 1. Salmo 5, também, olha, ao maestro de coro com flautas, Salmo de Davi. De novo, é um título do salmo, né? Que tem a ver com o modo como você vai executá-lo. Salmo 6, ao maestro do coro com instrumentos de corda, na oitava, Salmo de Davi. De novo, são indicações musicais. Salmo 7, lamento de Davi. Olha, isso é um gênero literário, quer dizer, trata-se aqui de um lamento, de uma lamentação. Que ele cantou diante do Senhor por causa das palavras do benjaminita Cur. E aí, de novo, né, além de dizer que tipo de oração é essa, é um lamento, também se atualiza, né, se mostra uma tentativa de contextualizar o salmo lá para a vida de Davi. Salmo 8, ao maestro do coro para a harpa de Gate, salmo de Davi. De novo, né? Esse é o título. Aí Salmo 9, aí você tem 9, aí começa aqui o parênteses. Em parênteses tem 9a. Aí você já vai para o Salmo 10. No Salmo 10 você tem entre parênteses 9b. Observe então que o Salmo 9 e o Salmo 10 tem entre parênteses o mesmo salmo, ou seja, é o Salmo 9, parte A, e o Salmo 9, parte B. Estou falando do parêntese.
Então, a partir daqui, veja agora o Salmo 11. Salmo 11 tem entre parênteses 10. Salmo 12, entre parênteses 11. Salmo 13, entre parênteses 12. Salmo 14, entre parênteses 13. Salmo 15, entre parênteses 14. Salmo 16, entre parênteses 15. E assim até o Salmo 147. Nós teremos então essa dupla numeração, do Salmo 9 e 10, né, até o Salmo 147. Então, o que é essa dupla numeração? É o número do Salmo fora do parênteses com uma numeração entre parênteses. Vocês observam então que a partir do Salmo 10, né, ou melhor ainda, a partir do Salmo 11, a gente tem uma dupla numeração, um número maior e um número menor. 11, 10, 12, 11, 13, 12, 14, 13. E nessas nossas Bíblias aqui, na CNBB, na Pastoral, na tradução de Jerusalém, na tradução do Peregrino, a gente tem essa forma. Um número maior, quer dizer, 12 maior que 11, né, está fora do parênteses e o número menor está entre parênteses. Muito bem. Então, eu expliquei ainda há pouco que essa dupla numeração começa a partir da tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia grega. E a Bíblia grega usa uma outra numeração, e aí, quando a Bíblia católica, né, traduz do original hebraico, usa a numeração hebraica, está aqui. Então, esse número que está fora, por exemplo, a gente leu, né, Salmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esse número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é a numeração hebraica, que continua. Esse 9 aqui é hebraico, o 10 aqui é hebraico, o 11 é hebraico, o 12 é hebraico, ou seja, essa numeração hebraica está, portanto, fora do parênteses. A numeração que está uma unidade acima, né? Essa aqui, então, está fora do parênteses. E essa que está entre parênteses é a numeração que veio da versão grega dos 70. Então vejam onde é que começa o problema. Começa bem aqui, olha. O Salmo 9 e o Salmo 10 hebraicos, quer dizer, o número 9 e o 10 são hebraicos, e se tornaram um único salmo na versão grega. Ou seja, o 9 e o 10 hebraico se tornaram o Salmo 9 na versão grega. E é esse aqui começa a questão, ou seja, a versão grega uniu dois salmos, o Salmo 9 e o Salmo 10, num único salmo, que é o Salmo 9. E, bem, a partir daí, então, a conta já não dá certo, porque a Bíblia hebraica continua, né? Então, quando chega no Salmo 11, aí a versão grega ficou um número atrás, porque o 10 ficou 9b. Então, a partir daqui, o 11, que é o hebraico, vai ficar uma unidade acima. A Bíblia hebraica vai ficar uma unidade acima. E aí o 10, então, esse número 10 entre parênteses, para não dizer que esta é a numeração grega, ou seja, o Salmo 11 hebraico na Bíblia grega é o Salmo 10. Ele continua, o Salmo 12 hebraico na Bíblia grega é o Salmo 11. O Salmo 13 em hebraico na Bíblia grega é o Salmo 12. O Salmo 14 em hebraico na Bíblia grega é o Salmo 13. Então, para ficar bem claro, né, bem fácil, eu sei que isso aqui realmente às vezes dá um nó na cabeça da gente. Nessas Bíblias aqui, olha, CNBB, Pastoral, Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, o número hebraico é aquele que está fora do parênteses. O número grego é aquele que está entre parênteses. Eu estou pontuando essas Bíblias porque tem uma Bíblia, né, muito popular entre os católicos, que é a Bíblia de tradução Ave Maria. A Bíblia da Ave Maria ela faz o contrário. Ela coloca a numeração grega fora do parênteses e entre parênteses a numeração hebraica. Mas aí a Bíblia da Ave Maria ajuda porque eles colocam já a abreviação, né? Então, vamos lá, por exemplo, entre parênteses vai estar 12 hebraico. Então, é a ordem inversa, né? Nesse caso, o número que está na unidade menor, ela vai estar fora do parênteses, porque essa é a numeração grega. Vai colocar entre parênteses a numeração hebraica. E a Bíblia, a tradução da Ave Maria, faz isso porque ela não é traduzida do original hebraico ou grego. Ela já é realmente, em português, uma tradução do latim.
E o latim, depois, né, segue a versão latina, segue a tradução grega. E esse, inclusive, é o motivo pelo qual nós temos na Bíblia Católica essa dupla numeração. Mas eu explico isso depois. Então vamos lá. Então, a partir do Salmo 10, então 10 começa a confusão. O Salmo 9 e o Salmo 10 hebraicos se tornam um único salmo na Bíblia grega. Por isso que a partir do Salmo 11 hebraico, a gente vai ter então uma numeração abaixo, entre parênteses, que é a numeração grega. Aí isso vai embora, né? Salmo, eu folhei aqui até o Salmo 16, a gente vai embora, vai. Salmo 90, 91, Salmo 100, nós vamos parar lá no Salmo, vamos demais aqui. Vamos parar no Salmo 110. Pronto, Salmo 110 hebraico. Eu cheguei aqui. O 110 hebraico tem entre parênteses o 109 grego. E continua. 111 é o número hebraico. 110 é o número grego. 112 é o número hebraico. 113 é o número grego. 113, grande daqui, né? Essa diferença na CNBB, é o número hebraico. 112, entre parênteses, é o número grego. Agora, o 114 hebraico, aí tem entre parênteses 113A. Aí você vai para o 115. 115 tem entre parênteses 113B. Veja a mesma coisa. O Salmo 114 e o Salmo 115, são dois salmos, portanto, eles se tornaram, na versão grega, um único salmo. E na nossa contagem aqui, né, que está uma unidade abaixo, vai ser o Salmo 113. Então, o Salmo 114 hebraico e o 115, são dois salmos, repito, eles foram traduzidos e numerados na Bíblia grega como um único salmo. Na nossa contagem aqui vai ser então o Salmo 113. Por isso que tem aí 113A e 113B. Muito bem. Parar bem aqui. Então, o que fez a Bíblia grega dos 70? Juntou dois salmos, o Salmo 9 e o Salmo 10, passaram a ser o Salmo 9 na língua grega, na Bíblia grega. O Salmo 114 e 115 passaram a ser o único salmo, e aqui, por causa da numeração, né, que vem abaixo desde o Salmo 11, se torna o Salmo 113 na Bíblia grega. E eu sempre gosto de dizer, né, que para a gente entender isso aqui é igual dançar shot. Então, dois para lá e dois para cá. Então, a Bíblia grega juntou quatro salmos, né? O Salmo 9 e o Salmo 10 torna um. O Salmo 114 e 115 se torna um salmo. Então, junta para lá. Agora, diferentemente da Bíblia hebraica, a Bíblia grega dividiu outros dois salmos. Então, são dois para lá e dois para cá. E o salmo seguinte, o salmo 116, observe que entre parênteses tem 114 mais 115, que significa que dentro deste salmo 116 hebraico, nós temos uma divisão em dois salmos, que é o salmo 114, porque segue a numeração, né, depois do 113 entre parênteses. Observe que a numeração entre parênteses ela é coerente. Olha. Vou pegar o 112 hebraico, aí entre parênteses 111. 113 hebraico, entre parênteses 112, que é o grego. 114 hebraico, entre parênteses 113A, que é o grego. 115, entre parênteses 113B. Agora, chega no 116 hebraico, você vai ter, dentro desse salmo, dois. O 114, seguindo a numeração, né, entre parênteses, e o 115. Aí, salmo 117, entre parênteses 116. Então vejam bem, vamos parar aqui sobre o Salmo 116. O Salmo 116 tem aí dois salmos dentro dele. Uma pergunta que você vai fazer, e realmente aqui não diz, onde termina o Salmo 114? E certamente o 114 grego, né, que está entre parênteses. Ele deve começar aqui, né? Amo o Senhor porque escuta o clamor da minha prece. Mas onde ele termina? Você observe que não tem aqui nada que indique, a não ser no versículo 10, tem um sinalzinho aí no 10, parece dois S's, né?
Aqui, essa é a indicação. Ou seja, o Salmo 114, eu até quando faço um curso presencial, eu gosto de dizer para a pessoa colocar, se tiver espaço na nossa Bíblia, colocar entre parênteses. Por exemplo, eu peço para fazer assim, olha. Olha, do lado do versículo amo o Senhor, que é o versículo depois do aleluia, né? Aleluia. Eu peço para colocar ali entre parênteses Salmo 114. Quer dizer, o seu Salmo 114 começa aqui. 114 grego, entre parênteses, entenda. E ele vai até o versículo 9. Caminharei na presença do Senhor na terra dos vivos. Aqui, fim do Salmo 114, né? Grego. Aí abre outro parênteses do lado do versículo 10, colocando 115, entre parênteses. Ou seja, aqui começa o segundo salmo, que é o Salmo 115 grego, e vai até o fim. Aos atos da casa do Senhor, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Então, acabou. Então, retomando. O Salmo 116 hebraico foi dividido em dois salmos pela versão grega. O Salmo 114, né, seguindo a contagem que está entre parênteses, o primeiro salmo, então, vai do versículo 1 ao versículo 9. E no versículo 10 até o fim, versículo 19, é o Salmo 115, entre parênteses, o Salmo 115 grego. Aí isso continua, né? Vai embora, normal. Aí vamos ao Salmo 147. Salmo 147. Você já encontrou? Então vamos lá. O Salmo 147 é como o Salmo 116. O 147 é hebraico. Sempre a referência é essa. Você tem entre parênteses, então, ali o Salmo 146 mais 147. É a mesma coisa. Você tem aqui, tem dois salmos dentro de um único salmo. É aquela história do dois para lá, dois para cá, né? A 70 separou dois, o 9 e o 10. Quer dizer, uniu, perdão, né? Uniu o 9 e o 10, e uniu o 114 e o 115, e separou o 116 e o 147 em dois salmos cada um. Mesma coisa, então. Dentro do Salmo 147 hebraico, eu vou ter dois salmos gregos, que é o 146 e o 147. O 146, então, começa aqui no Aleluia, aí de novo, né? Quem quiser pode abrir um parêntese, né, do lado do Aleluia e colocar 146, entre parênteses, para saber que é o grego. E vai embora, né? Louvai o Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus, é suave dirigir o louvor. Vai. Até o versículo 11. Agradam ao Senhor os que o temem, os que esperam na sua bondade. Aí bem aí é o fim do Salmo 146 grego. Aí do lado do versículo 12, abre parênteses e coloca o Salmo 147, que começa assim: glorifica o Senhor, Jerusalém, louva teu Deus, ó Sião. Pronto, aí você tem então já agora, imagine, né, organizado a sua Bíblia em relação aos Salmos, para não se perder. Agora a pergunta é a seguinte, e as pessoas fazem essa pergunta nos cursos presenciais: por que não deixa só um número, como as Bíblias protestantes, para simplificar? Já que os Salmos foram traduzidos da língua hebraica, por que não deixa só um número? E realmente uma pergunta muito importante. E a resposta está por causa da liturgia. A primeira Bíblia, torna a Bíblia oficial cristã, isso antes de catolicismo e protestantismo, cristã, né? Que era a Igreja Católica, claro. Depois aqui tem a mudança, a divisão, quero dizer. Então, é a Bíblia Vulgata, do século IV, né, obra de São Jerônimo. E a Bíblia Vulgata, quer dizer, a Bíblia Latina, ela vai seguir a numeração grega. Acontece que ainda hoje, os textos da liturgia, então, a liturgia diária, os lecionários, né, todas as liturgias seguem como referência para os salmos? É a pergunta. Segue a referência da Bíblia hebraica ou da Bíblia grega? Ou seja, o número dos salmos na liturgia segue a Bíblia hebraica ou segue a Bíblia grega? E a resposta é: segue a ordem da Bíblia grega. É por isso que as nossas Bíblias conservam também, embora traduzindo os salmos do original hebraico, exceção da Ave Maria, claro, conservam também a numeração grega por causa da liturgia. Você pode observar que na sua liturgia, em geral, o salmo ele é citado na ordem contrária. Quer dizer, primeiro é o número menor, depois que é o número maior. Por exemplo,
O Salmo 22, que essa liturgia, né, está na sua liturgia, na liturgia diária ou no lecionário, aí vai ter entre parênteses 23. Então, é o contrário do que está aqui, né? Então, é Salmo 22, entre parênteses, Salmo 23. Porque está seguindo a ordem da Vulgata, que segue a ordem da Bíblia grega do século. É por causa da liturgia. E, então, é conservado nas nossas Bíblias para que você, tendo a Bíblia da CNBB, possa rezar o Salmo do dia. Vamos fazer um pequeno exercício para ver se a gente compreendeu. A liturgia que vai dizer, né? Então, é para retomar. A Bíblia da CNBB, o número de referência é o número hebraico, é o que está fora do parênteses. E entre parênteses tem também a numeração grega para aqueles que quiserem saber, sobretudo, né? Além de saber qual é a numeração grega, mas que quiserem rezar com a sua própria Bíblia. Então, estou aqui pertinho já do Salmo, aqui desse Salmo 140 para cima. A liturgia de hoje, então, diz, olha, o Salmo de hoje da liturgia é o Salmo 143. Lembre-se que a liturgia segue a numeração grega. Então, a liturgia diz, Salmo 143. Você que está com a Bíblia da CNBB, você vai buscar este 143 onde? Na referência hebraica ou na referência grega? Ou seja, você vai buscar o número que está fora do parênteses ou que está entre parênteses. Você vai encontrar um 143 e diz assim, ensina-me a cumprir tua vontade. Será que é este o salmo? Mas você vai olhar entre parênteses e ali tem 142. Será que é esse? E você vai ter no salmo seguinte, 144, entre parênteses 143, que diz assim, feliz o povo a quem Deus protege. Então, este 143 que a liturgia está dizendo, é o 143 que está entre parênteses ou que está fora do parênteses? A resposta é o 143 entre parênteses. Ou seja, no nosso caso aqui, então, será o salmo 144, entre parênteses, 143. Este é o salmo que a liturgia está dizendo. Então, para não errar, você tem a Bíblia da CNBB, quando você olhar a referência do salmo na liturgia, um exemplo aleatório, Salmo 110, vamos voltar lá. Então, esse 110 você vai buscar entre parênteses. É isso que você tem que lembrar, né? O que está entre parênteses na Bíblia da CNBB é a versão grega. E a liturgia segue a versão grega. Então, 110 vai ser o Salmo 111. Grandes são as obras do Senhor. Então, você não erra se você fizer assim. Quando a liturgia do dia, né? Eu não sei qual é a liturgia de hoje ainda, né? Mas quando a liturgia disser salmo tal, você busca esse salmo tal, quer dizer, o número deste salmo na Bíblia da CNBB, busque entre parênteses. Aí você não erra. A Bíblia da Ave Maria, que foi traduzida exatamente para a liturgia, ela segue exatamente o contrário, ela segue já a numeração grega. Por isso que quem tem a Bíblia da Ave Maria não erra nunca o salmo, porque é aquele número primeiro que aparece. Ela coloca o contrário, né? E a Bíblia da Ave Maria coloca como está na liturgia. Primeiro o número grego e entre parênteses, ou de qualquer modo depois, o número hebraico. Assim faz a Ave Maria, é assim que faz a liturgia. Agora, a liturgia diz Salmo 115. Salmo 115 da liturgia. Vamos lá. Salmo 115 da liturgia. Aí você vai lá na sua Bíblia da CNBB, aí vai procurar o 115 entre parênteses. Aí você acha, é o Salmo 116, que tem 114 mais 115. Mas aí se você não marcou a sua Bíblia, você vai ficar em dúvida. Onde começa o Salmo 115? Agora você já sabe. Ele começa bem aqui, no versículo 10. Acreditei até mesmo quando eu dizia, é demais meu sofrimento. Eu disse na hora da aflição, todo homem é mentiroso, toda mulher também. Que retribuirei ao Senhor por todo o bem que me deu? Erguirei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Observem como é importante marcar aqui na sua Bíblia o 115 entre parênteses, porque senão você não saberia exatamente onde estaria o Salmo 115 da liturgia. A mesma coisa se diz do Salmo. Vamos ler o Salmo 147 da liturgia.
147 da liturgia. Aí você vai lá, aí procura, você vai encontrar o 147, mas junto com o 146. Então, que é o 147 hebraico. O 147 hebraico tem dois salmos, 146 mais o 147. Aí, se você não tivesse marcado lá no versículo 12, você não saberia que o Salmo 147 grego, portanto aquele da liturgia, começa ali. Glorifica o Senhor, ó Jerusalém, glorifica o Senhor, Jerusalém, louva teu Deus, ó Sião. E é isso. Aí, claro, se a liturgia dissesse Salmo 146, você vai lá para o comecinho do 147. Aleluia! Louvai o Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus. É suave dirigir-lhe o louvor. Então, espero tenha ajudado a compreender a dupla numeração dos salmos. Repito, uma é a numeração hebraica, é a numeração que está sempre uma unidade acima. Você não erra nunca, não importa a Bíblia. A numeração hebraica é aquela que vai estar, quando tem dois números, né? Um número maior. Aquele que está uma unidade acima. Não importa a sua Bíblia. Aquele que está uma unidade acima, esse é o número hebraico. E as Bíblias católicas conservam esta dupla numeração, e a dupla numeração tem origem na versão grega dos 70, né? Então, a partir daí, nós temos uma numeração hebraica e numeração grega. A numeração grega é a unidade menor, em todas as Bíblias. A unidade menor é a numeração grega. Ela é conservada nas Bíblias católicas por causa da liturgia, para que você, não importa a Bíblia que você tiver na sua casa, você possa rezar corretamente com a liturgia do dia. E aí, para não errar, só lembrar disso. A liturgia segue a Vulgata, que é popular, né, que é a primeira Bíblia cristã. A Vulgata segue a 70, ou seja, a numeração dos salmos na liturgia segue a numeração grega, aquela que está sempre uma unidade menor. Tá bom? Fazendo assim, você não erra. E aí, se teve dificuldade de compreender, pode mandar sua pergunta, né? Ou então ouvir várias vezes, né? Rever várias vezes, assistir várias vezes esse nosso vídeo. Tá bom? Fique com Deus, que nos abençoe a todos. Um abraço.